Seja bem-vindo ao canal Católico, a Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, tá? E você seja bem-vindo ao nosso canal, tá? Pronto, eu já peço para você, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. E a Bíblia Ilustrada, a apresentação da Bíblia Ilustrada é a narrativa da Bíblia Pastoral. Então vamos para assistir o vídeo de hoje com bastante amor e carinho. O Tríduo Pascal. A Quinta-feira Santa. O lava-pés e a instituição da Eucaristia. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao canal Católico A Palavra de Vida e a liturgia de abril de 2025, ano C. No dia 17 de abril de 2025, a missa vespertina da Ceia do Senhor, quando a igreja celebra o lava-pés e a instituição da Eucaristia por Jesus Cristo. A introdução, mistério celebrado. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus que aqui nos reúne no amor do seu Filho, iniciando este tríduo pascal, memória da morte, sepultura e ressurreição de Jesus. Hoje celebramos a missa vespertina da Ceia do Senhor. Fazemos memória da passagem do Senhor, que em uma antiga ceia judaica nos deu a nova ceia, memorial de sua entrega total. Hoje nós rezamos por todos os ministros ordenados da Igreja, que por seu serviço ministerial presidem as comunidades na celebração da vida. Vivamos este tríduo, na profunda fé e compromisso com a Páscoa de Jesus. E esse vídeo é o primeiro vídeo do Tríduo Pascal desse ano 2025. Então vamos para o vídeo de hoje. Estamos aqui reunidos mais uma vez, irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, para mais uma apresentação da Bíblia Ilustrada, um Novo Testamento. E eu estou apresentando para vocês essa parte aqui, A paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, E a página de hoje é a página 3, que vai mostrar, aquela cena onde Jesus lava os pés dos discípulos, E aí tem um grande significado aí, E ele faz parte da última ceia, a última ceia de Jesus. Jesus lava os pés dos discípulos, sinal de serviço e humildade, a página 3. Aí aqui vemos, Jesus lavando os pés dos discípulos, tá vendo? Olha só. Lavar os pés naquele tempo era o serviço mais humilde que tinha, que só os escravos faziam nas casas dos seus senhores. Quando chegava uma visita, aí o escravo ia correndo com uma bacia com água e lavava o pé daquele visitante que estava chegando, sinal de acolhida. Mas quem fazia isso era o escravo, Imagina, o Filho de Deus lavando os pés dos discípulos. Pedro não entendeu isso muito bem, não. Mas vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 15. Aí está escrito assim no Evangelho de João, na Bíblia Pastoral: Livro da Glorificação.
O dinamismo da fé é o amor. Jesus veio para servir. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele, que tinha amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Sabia também que tinha saído de junto de Deus e que estava voltando para Deus. Então Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e o amarrou na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. Chegou a vez de Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você agora não sabe o que estou fazendo. Ficará sabendo mais tarde. Pedro disse: Tu não vais lavar os meus pés nunca. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então podes lavar não só meus pés, mas até as mãos e a cabeça. Jesus falou: Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque já está todo limpo. Vocês também estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem o iria trair, por isso é que ele falou: Nem todos vocês estão limpos. Quem segue Jesus deve servir. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e perguntou: Vocês compreenderam o que eu acabo de fazer? Eles disseram: Vocês dizem que eu sou o Mestre e o Senhor, e vocês têm razão, eu sou mesmo. Pois bem, eu que sou o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés. Por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo, vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu garanto a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Aí eu vou ler adiante, até o 17. Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática. A morte de Jesus abre a passagem para o Pai e testemunha o amor supremo que mostra o sentido de toda da sua vida. O gesto de Jesus é ensinamento. A autoridade só pode ser entendida como função de serviço aos outros. Pedro resiste porque ainda acredita que a desigualdade é legítima e necessária, e não entende que o amor produz igualdade e fraternidade. Na comunidade cristã existe diferença de funções, mas todas elas devem concorrer para que o amor mútuo seja eficaz. Já não se justifica nenhum tipo de superioridade, mas somente a relação pessoal de irmãos
e amigos. Irmãos e irmãs, como é que eu coloquei lá na Bíblia Ilustrada, né? Vamos dar mais uma olhadinha. Uma figurinha bonitinha aqui, ó. Vendo? Jesus lavando os pés dos discípulos. Quando foi lavar o pé de Pedro, Pedro não gostou. Aparece até uma discussãozinha entre Pedro e Jesus. Jesus falou assim, você não quer que eu lave o seu pé? Então você não vai ter nada comigo. Aí Pedro falou, então tá bom, lava minha cabeça, meu corpo todo, meus braços, meus pés. Aí ele falou, não, você já tomou banho, só precisa lavar só os pés. Né? Porque Pedro não entendeu direito, acho que nem os outros entenderam. Como é que pode o mestre dele, o Filho de Deus, né? Messias, lavar os pés dos discípulos, os pecadores? Mas Tá, aí eu escrevi assim, Jesus lava os pés dos discípulos, sinal de serviço e humildade. Sinal de serviço e humildade. Quem segue Jesus deve servir. Coloquei como está lá na Bíblia Pastoral. Disse Jesus, eu, que sou o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés, por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo, vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. João, capítulo 13, versículo 14 ao 15. Né? Com esse gesto, Jesus criou o sacerdócio cristão. Isso é que ensina a Igreja Católica, né? Jesus, ao fazer isso, ele institui o sacerdócio. Logo em seguida, instituiu a Sagrada Eucaristia, nesse mesmo dia. Serviço significa ministério, que também significa sacerdócio. Então, o padre ele é chamado a ser um humilde servidor. Assim também todos os que fazem qualquer função na comunidade, que nem eu, que sou ministro da Palavra de Deus, ministro leigo, eu também tenho que seguir o mesmo exemplo de serviço e humildade de Jesus, senão não sou ministro. Ser ministro é ser servidor. É como Jesus disse em outras passagens que a gente já até apresentou aqui, já apresentei, né? Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? Então, e Jesus mostra com esse gesto lavando os pés dos discípulos, sinal de serviço e humildade. Jesus veio para servir e ele mostrou isso por toda a sua vida. Não é só nesse momento, mas em toda a missão dele, desde que ele começou lá na Galileia até aqui, né? Ele mostrou isso, né? Esse serviço humilde, né? Esse amor doação, né? Aí diz a Bíblia Pastoral, né? Na comunidade cristã existem diferenças de funções, mas todas elas devem concorrer para o amor mútuo, seja eficaz. Já não se justifica nenhum tipo de superioridade, mas somente a relação pessoal de irmãos e amigos, né? Então, irmãos e irmãs, esse momento do lava-pés, ele é lembrado na Quinta-feira Santa. Então, o momento em que Jesus lavou os pés, e nesse mesmo dia, na quinta-feira, que é a véspera dele ser preso e ser julgado, né, na sexta-feira, ele lava os pés e institui a Eucaristia. E a página de hoje é a página 4. Vamos ver aqui. Jesus instituiu a Eucaristia. Aqui vemos aqui Jesus, né? Com o pão, consagrando o pão e o vinho, né? Aqui embaixo, ele com os seus discípulos, né? Que é uma imagem que não é da folhinha de missa, mas é uma imagem muito conhecida da sua última ceia, tá vendo? Ele está instituindo a Eucaristia.
onde ele transforma o pão no corpo dele e o vinho no sangue dele, né? E a leitura de hoje não é uma leitura dos evangelhos, não é uma leitura do evangelho, é uma leitura de uma carta de São Paulo, né? A carta de São Paulo aos Coríntios, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Mas eu vou ler um pouquinho mais adiante, porque eu acho importante, né? Eu vou ler até o versículo 29, tá? Esse escrito de São Paulo é o escrito mais antigo sobre Eucaristia. Ele foi escrito antes que os evangelhos fossem escritos, né? Então é o relato mais antigo falando sobre a Eucaristia aqui no Novo Testamento. Assim escreveu São Paulo: de fato eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é para vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha, né? Por isso, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Então, é o que São Paulo escreveu, mas que ele recebeu dos apóstolos, né? Recebeu esse ensinamento, né? Recebeu do próprio Senhor Jesus, né? E aí, o que diz a Bíblia Pastoral, o Magistério da Igreja, sobre esse trechinho aqui de Coríntios que fala sobre Eucaristia e coerência? Neste contexto, Paulo lembra a instituição da Eucaristia. Ela é a memória permanente da morte de Jesus como dom de vida para todos, corpo e sangue. A Eucaristia é a celebração da nova aliança, isto é, da nova humanidade que nasce da participação do ato de Jesus, não só no culto, mas na vida prática. Por isso, a comunidade que celebra a Eucaristia anuncia o futuro de uma reunião de toda a humanidade. Voltando ao problema, Paulo interpela a comunidade a examinar-se. Não será uma incoerência celebrar a Eucaristia quando a própria celebração se fazem distinções e se marginalizam os mais pobres. Anteriormente, capítulo 10, versículo 17. Paulo, sabendo que no participar da Eucaristia a comunidade forma um só corpo, se a comunidade não entender isso, sem discernir o corpo, versículo 29, estará celebrando a própria condenação, pois desligará a Eucaristia do seu antecedente e de suas consequências práticas, solidariedade e partilha.
Portanto, irmãos e irmãs, quem não vive a justiça, quem não vive a paz, né? Quem não vive o amor ensinado por Jesus na vida prática, fica indigno de receber o corpo e o sangue do Senhor. Mas se a gente for parar para pensar, quem é digno de receber o corpo e o sangue do Senhor, né? Ninguém, né? Todo mundo peca, todo mundo erra. Mas Paulo diz que não é só o fato de você receber o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia, mas nos leva a um esforço de conversão, de mudança de vida, de viver de acordo com a vontade de Deus. Senão, temos que melhorar isso para depois receber a comunhão. Entendeu? É isso. Uma pessoa que dissemina, que provoca divisão na comunidade, que fica causando discórdia, fica indigno de receber a comunhão, por exemplo. Quem comete um pecado grave também não pode receber a comunhão, tem que se confessar primeiro, né? Então a pessoa tem que examinar sua consciência primeiro antes de entrar na fila da comunhão. É o que a Igreja Católica nos ensina na nossa prática religiosa ali todo domingo, né? Mas é isso. Vamos ver agora como é que está lá na Bíblia Ilustrada. Né? Aqui Jesus, ele consagrando o pão e o vinho, né? Que se transformam no pão, no corpo e no sangue de Cristo, né? Então, Jesus instituiu a Eucaristia. São Paulo disse: na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, o partiu. E disse: isto é meu corpo, que é para vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isso em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 25. Aí diz a Bíblia Pastoral, Magistério da Igreja. O texto é o mais antigo testemunho sobre a Eucaristia. Foi escrito no ano 56, 10 anos antes dos Evangelhos, né? A celebração da Eucaristia é a memória permanente da morte de Jesus como dom de vida para todos, corpo e sangue, né? A Eucaristia é a celebração da nova aliança. Jesus veio celebrar uma nova aliança no seu sangue e selou para sempre, né? Quando Jesus morreu na cruz, ele selou para sempre a sua morte e ressurreição. Sela para sempre essa união entre Deus e a humanidade, a nova aliança. E isso tudo é celebrado aonde? Na Sagrada Eucaristia. Então, o padre, quando ele celebra a Eucaristia, ele não celebra por ele mesmo, mas na pessoa de Cristo. Entendeu? O mistério está aí. Ele, na pessoa de Cristo, ele consagra o pão e o vinho e se transforma no corpo e no sangue de Cristo, né? E esse momento aqui da instituição da Eucaristia nos faz lembrar um milagre que Jesus fez, que faz parte de uma das apresentações que a gente teve dos milagres de Jesus, né? Que é o quarto sinal lá no Evangelho de João, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, né? João capítulo 6, de 1 a 15, e que também Lucas capítulo 9, versículo 11b ao 17 também aparece, né? Jesus multiplicou os pães e peixes para alimentar o povo que estava passando fome. Mas depois ele também fala de um pão
de um pão especial, de um alimento que alimenta a alma, nos alimenta para a vida eterna. E é justamente nessa apresentação de hoje, da quinta-feira santa, né, que Jesus instituiu o pão do céu, que é a Sagrada Eucaristia, né? Então, aí Jesus quer alimentar a gente não com o pão material, mas com o pão espiritual, que é seu próprio corpo e seu sangue. Entendeu? Ele mesmo se doa em alimento. Então, irmãos e irmãs, espero que você tenha gostado dessa filmagem de hoje. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos prepare a nossa vida e nos torne dignos de poder receber a comunhão, de fazer a nossa comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.